Boa tarde, que as bênçãos do Senhor Jesus repouse sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Mais um quarto de sabedoria se iniciou. E eu tenho certeza que você vai sair daqui sábio. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que dá liberalmente àquele que pede sabedoria. Mas aquele que pede deve pedir com fé, para que seja constante, então, e venha receber de Deus a sabedoria. Então, se você quer sabedoria, eu quero te convidar a você fechar os olhos agora comigo. E nós vamos orar pedindo a sabedoria, porque a Bíblia nos orienta a isso. E depois eu quero ler o livro da sabedoria, o livro de Provérbios com você. Nós vamos ler alguns versículos. Eu tenho certeza que você vai ficar sábio nesta tarde de quarta-feira. Feche os seus olhos, oremos a Deus. Pai Santo e Deus querido que está no céu, bendito seja o teu nome para todos sempre. Pedimos ao Senhor agora, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, nos fazer mais sábios, mais entendidos. Nos ajude, Senhor, a entender as questões da vida com sabedoria. Amplia o nosso conhecimento. Nos dá visão, Senhor, das coisas. Nos ajude a entender, ó Pai amado, aquilo que aparentemente nós não entendemos. Abra, Senhor, a nossa consciência para a revelação do céu, para que a cada dia possamos ser mais sábios, mais entendidos e possamos entrar e sair de qualquer situação. Em nome de Jesus, nos faça sábio. Amém. E graças a Deus. Provérbios capítulo 10, versículo de número 1 a seguir. Eu vou ler e eu quero que você observe como que a sabedoria é maravilhosa. Provérbios de Salomão: um filho sábio alegra seu pai, mas um filho insensato é a tristeza da sua mãe. Por que Salomão diz isso? Porque é uma realidade visível. Quando um filho ele é sábio, ele vai trazer alegria. Ele não vai agir com discórdia dentro do seu lar. Mas se o filho for insensato, tolo, em outras palavras, meio bobo, ele então vai ser tristeza dentro daquela casa. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa os justos passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. O que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Não é uma verdade isso? A pessoa que trabalha de forma preguiçosa, ele não vai conseguir nada na vida, porque ele é preguiçoso. Mas aquele que é diligente, aquele que se coloca, ele deseja progredir, esse vai enriquecer. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na colheita é o filho que envergonha. Veja só. A pessoa então que trabalha no verão mostra uma atitude de uma pessoa servidora, trabalhadora. Mas a pessoa que dorme no dia da colheita, que é só colher, ele dorme, então ele é vergonha. Ou seja, ele não tem o senso de trabalhador. Veja só, ele continua. Bênçãos caem sobre a cabeça do justo, porém a boca dos ímpios esconde a violência. A memória do justo é abençoada,
mas o nome dos ímpios apodrece. Você já viu pessoas que têm sobrenome e a pessoa que tem um sobrenome terrível, aquele sobrenome traz a história da família. E então aquele sobrenome faz com que esta pessoa ela seja desmerecida por causa do sobrenome que carrega. Outros sim, que é uma verdade. Se uma pessoa tiver um sobrenome bom, é assim que as pessoas falam, e em que o histórico familiar dela foi um histórico ali de bênçãos, de pessoas bondosas, então as pessoas vão dar mais credibilidade a esta pessoa. Então por isso que ele diz, a memória do justo é abençoada, ou seja, mesmo depois que ele morre, a pessoa boa, ela continua sendo lembrada através do sobrenome. Ah, o avô dessa pessoa foi muito bom, o pai dessa pessoa foi muito bom. Ah, o avô desse rapaz foi muito triste, nossa, que homem terrível, e assim sucessivamente. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios cairá. Que isso? A pessoa que tem um coração, o sábio de coração, a pessoa que se torna sábia, ela olha para os mandamentos, ela olha para as ordens divinas e encara como bênção. Mas aquele que é insensato de lábios, ou seja, uma pessoa falante e que não gosta dos mandamentos, esse certamente vai cair. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ou seja, a pessoa que é íntegra ao Senhor, ele vai andar seguro, em segurança, porque Deus o protege. Mas aquele que perverte o caminho, todos vão conhecer. Por que todos vão conhecer? Porque ele só vai fazer coisas terríveis a qual as pessoas vão comentar sobre aquele caso. O que acena com os olhos dá dores, e o insensato paurador cairá. A boca do justo é manancial de vida, porém a boca dos ímpios esconde a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do que é falto de entendimento. Então veja só, nos lábios do entendido você encontra sabedoria. Quando você vai conversar com alguém que é entendido, você encontra ali o quê? A sabedoria. Mas as costas do que não tem sabedoria está açoitada, está ferida. Por quê? Porque ele apanha muito. Os sábios entesouram o conhecimento, porém a boca do insensato é uma destruição iminente. Você já prestou atenção que o sábio, a pessoa que se torna sábia, ela fala menos e ouve mais? Mas a pessoa que não é sábia, ela fala muito, e este falar vai fazer ela ir para a destruição iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a ruína dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo conduz à vida, a renda do ímpio para o pecado. Ou seja, o trabalho do justo conduz à vida. Por quê? Porque ele trabalha, ele recebe, e ele gasta as coisas com a sua família. Ele não gasta com bebedeira, ele não gasta com prostituição, ele não gasta nos vícios, não. Ele gasta para a vida. Mas a renda dos ímpios é para o pecado, ou seja, a pessoa que é ímpia, a pessoa que não teme a Deus, ela vai gastar todos os seus bens com aquilo que desagrada a Deus, ou seja, o pecado. O que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. Veja só. Então, são duas categorias, uma pessoa que aceita a correção, uma pessoa que não aceita. O que aceita vai para a vida, mas o que não aceita, ele vai continuar de forma errada. O que cobre o ódio tem lábios falsos, e o que
espalha a calúnia é um insensato. Veja só. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Veja isso. A língua do justo é prata escolhida. O coração dos ímpios é de pouco valor. Por que a língua do justo é prata escolhida? Ou seja, é algo fino, é algo rico, é algo que tem valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é o que enriquece, e ela não faz seguir de dor alguma. Louvado seja o nome do Senhor. E nós fechamos aqui este momento, porque as horas se vão e o momento de sabedoria é um momento maravilhoso. Você entendeu aí o que Salomão quis dizer? Hoje ele falou bastante de língua aqui pra gente, né? Pra gente então ter cautela com as nossas palavras, com as nossas atitudes, tá bom? A pessoa que é sábia, ela fala menos e ouve mais. Ela ouve, examina, entende, soluciona e depois pronuncia. Esse é o esqueminha que o sábio faz. Mas a pessoa insensata ouve, sem terminar de ouvir, já está falando. E aí, quando der por si, já falou demais. E aí, passa vergonha ou passa por apuros. Amém? Você gostou deste momento de quarta de sabedoria? Toda quarta nós estamos aqui buscando sabedoria. É sabedoria. O que nós fazemos? Nós lemos Provérbios. Provérbios é que vai dar sabedoria. Não é eu, não é um histórico e currículos de estudos, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dar sabedoria, principalmente no livro de Provérbios. Amém? O que é sabedoria? Sabedoria é a ação de praticar o conhecimento, tá bom? Então não adianta ter conhecimento, adianta ter sabedoria, porque a sabedoria vai te fazer você então colocar em prática o seu entendimento, o seu conhecimento. Amém? Vamos orar a Deus mais um momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por este momento de estudo da Tua Palavra, do livro de Provérbios. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos oriente, pedimos que a cada dia, Senhor, nós venhamos a ser mais sábios, mais entendidos, mais cheios, ó Senhor, de conhecimento e de sabedoria. Seja com os Teus filhos, dê uma tarde abençoada a cada um, concedendo força, graça e, ó Deus eterno, que a Tua presença esteja conosco para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus em Cristo te abençoe. Quarta-feira que vem tem mais quarta de sabedoria e vai ser algo maravilhoso. Deus te abençoe. Fique na paz.